Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja em cada coração nesta noite. Baixe sua cabeça e busquemos ao Senhor em oração neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença santa e o nosso coração, ó Deus, treme diante do Senhor. E grande, ó Deus, é o nosso privilégio de podermos, ó Deus, meditar na Tua palavra, aprendermos do Senhor e vermos como o Senhor é gracioso, bondoso. O Senhor foi bondoso no passado e o Senhor continua sendo bondoso e gracioso hoje em nossos dias. E o Senhor continuará assim porque o Senhor não pode mudar. Ó Deus, nós te suplicamos que mais uma vez o Senhor seja glorificado, ó Deus, e que o Senhor possa nos falar nesta noite por intermédio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 22. Nós vamos ler dos versos 1 ao 13. 2 Reis, capítulo 22, de 1 ao 13. Segunda Reis, capítulo 22, versos de 1 a 13. Vamos ficar em pé, irmãos, para que façamos essa leitura, já que os irmãos vão passar um tempo sentado. Segunda Reis, capítulo 22, de 1 a 13, diz assim a palavra do Senhor. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que o deem nas mãos do que dirigem a obra e tem a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para que reparem os estragos da casa. Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas, para repararem os estragos da casa. Porém não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos do que dirigem a obra, e tem a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibó, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Os irmãos podem sentar. Irmãos, estamos às portas de 508 anos de reforma protestante, né?
Esse é o mês da Reforma Protestante. São 508 anos de reforma. E eu procurei um texto na Palavra de Deus que falasse sobre reforma, né? E aqui está um texto que mostra uma reforma a mais completa das Sagradas Escrituras. E eu vi muita similaridade entre a reforma de Josias e a reforma praticada por Martinho Lutero. Ambos encontram o livro do Senhor, ambos leem o livro do Senhor, ambos são transformados e ambos efetuam uma reforma. Mas por que Israel precisava de reforma? Israel era o povo de Deus. Para entendermos esse texto, nós temos que entender o contexto, né, que ele está aplicado. Israel foi um povo criado pelo próprio Deus. Deus chama Abraão e diz a Abraão: de ti eu vou fazer uma grande nação. Uma nação em quem vai estar o meu nome, a quem eu vou dar os meus oráculos. Uma nação em que eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Eu vou governar sobre a nação. Israel era a feliz nação que tinha o Senhor como Deus. Mas Israel decidiu desprezar o Senhor. E Israel disse assim: o governo de Deus para nós é pouco, nós queremos um rei humano como as outras nações. E Samuel consulta ao Senhor e o Senhor diz: dá a eles o que eles querem, né? E Samuel unge Saul como rei, e aí os irmãos sabem. Há reinados que foram bons e a maioria dos reinados foram maus. Porque os homens preferiram satisfazer a sua própria vontade, constituindo outro semelhante como seu governador, e desprezaram o governo de Deus. E aqui está, irmãos, um relato do jovem Josias, que começa a reinar em Judá com apenas 8 anos de idade. Uma criança governando uma nação, afundada no pecado, afundada na idolatria, desprezando a Deus, desconsiderando as coisas de Deus. Como esta criança poderia governar o povo de Deus que estava distante do Senhor? Quem era Josias? Josias era neto de Manassés. Veja a genealogia de Josias. Segure aí o capítulo 22 e volte algumas páginas para o capítulo 21. Vamos ler de 1 a 6. Veja quem era o avô de Josias. Manassés era o avô de Josias. Veja bem, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efzibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, ao contrário de Josias, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Veja o versículo 6. E queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Esse era o avô de Josias. Um idólatra, um assassino que matou seu filho, oferecendo a outros deuses, e contaminou, profanou o santuário do Senhor. Veja a situação em que estava o povo de Deus. E ele reinou 55 anos.
Veja agora quem era o pai de Josias. Passe uma página, os versículos 19 a 24. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesulemete e era filha de Aruz, de Jotibá. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Andou em todo o caminho em que andava seu pai. Serviu os ídolos a que ele servira e os adorou. Assim abandonou ele o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém, o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon e constituiu a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Irmãos, Josias tinha tudo para dar errado. Josias tinha tudo para dar errado. Mas veja o que diz o versículo 2 do capítulo 22. Fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Como pode, irmãos, uma criança que tinha um avô idólatra, pai idólatra, e ele andou nos caminhos do Senhor? Só a graça de Deus na vida de Josias, que usou pessoas para educá-lo no caminho do Senhor. A Bíblia não fala sobre a educação de Josias, quem educou Josias. Mas com certeza sua mãe, Jedida, talvez tenha dado boa educação bíblica, né, da lei a Josias. De forma que ele cresceu no temor do Senhor. E aqui a gente abre um parênteses para você, pai e mãe, que nos ouve nesta noite. Como você tem criado o seu filho? Muitas vezes nós desprezamos as crianças, como os discípulos faziam. Não incomodem o mestre, deixe o mestre. Mas Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Pai, ore pelo seu filho. Eduque o seu filho. Muitas vezes a gente acha que a criança não entende, não compreende. Mas Josias é um exemplo de que tudo pode dar certo na vida de uma criança que tem o temor do Senhor. Josias andou em todo o caminho do Senhor, e a Bíblia diz que ele não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Foi uma criança íntegra, um homem íntegro, um rei íntegro. Invista na educação dos seus filhos, ore pelos seus filhos, ensine-o a amar ao Senhor, a temer ao Senhor, para que ele se torne um homem de valor, um homem que ame ao Senhor e tema ao Senhor. Fecha o parêntese. Em toda a vida de Josias, ele se dedicou a uma conduta aprovada por Deus. Josias foi um homem íntegro, apesar de seus antepassados não terem temido ao Senhor. Salvação, irmãos, não é hereditária. Não passa de pai para filho. Salvação, de fato, é graça de Deus. Jeremias não tinha como servir ao Senhor. Seu pai não servia ao Senhor. Seu avô não servia ao Senhor. Mas a eleição de Josias era uma garantia da parte do Senhor. Bendito seja o seu nome. Josias é o exemplo de que devemos fazer o certo, mesmo que todos estejam fazendo o errado. Toda a nação, irmãos, estava afundada na idolatria, no pecado. Mas Josias disse, é tempo de mudar. É tempo de fazer a diferença. E a Bíblia relata aí no texto que Josias manda reparar o templo do Senhor. Mas o que significa isso? Reparar o templo do Senhor. O templo do Senhor era a glória de Israel. Por que era a glória de Israel?
porque era a habitação de Deus, era a casa de Deus. O zelo pela casa de Deus era o zelo do povo para com o próprio Deus. Zelar pela casa do Senhor era zelar pelo próprio Deus. A casa do Senhor representava a presença de Deus no meio do povo, mas a casa do Senhor estava desprezada pelo povo. Isso era um sinal terrível para uma nação teocrática, para uma nação pertencente ao Senhor, desprezar a casa do Senhor. E Josias, impactado por Deus, manda restaurar a casa do Senhor. Irmãos, o que é encontrado na casa do Senhor? Veja aí o que diz o versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Imagine, irmãos, o livro que era para conduzir o povo, para santificar o povo, para mostrar ao povo o caminho do Senhor, estava perdido dentro da casa do Senhor. Como poderia uma nação estar agradando ao Senhor se estava desprezando o próprio Deus? Desprezar o livro de Deus é desprezar o próprio Deus. Quando você não dá atenção à palavra de Deus, quando você não medita na palavra de Deus, você está desprezando o próprio Deus da vida. E o povo de Deus estava desprezando a Deus de tal forma que o livro se perdeu dentro da casa do Senhor. E foi preciso Josias mandar reformar a casa do Senhor para que o sumo sacerdote encontrasse o livro que estava perdido. Bendita reforma da casa do Senhor. E quando Ilquias, o sumo sacerdote, encontra o livro, ele diz: encontrei o livro de Deus que estava perdido. E ele chama Safã e diz: Safã, leia este livro. Safã lê o livro e diz: preciso levá-lo para o rei e ler, para que o rei escute as palavras deste livro. E o texto sagrado continua dizendo aí, no versículo 10, parte final: e Safã o leu diante do rei. Versículo 11: tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, o que é que ele faz? Rasga as suas vestes. Irmãos, o poder da palavra de Deus é manifestado nesse versículo 11. O rei rasga as suas vestes. O que é que significa Josias rasgar as suas vestes? O profeta Joel, ele vai dizer que vocês possam rasgar os seus corações e não as suas vestes. Josias aqui, ele rasga as vestes como um sinal que o seu coração, neste momento, havia sido transformado pela palavra de Deus. Aquilo que ele faz exteriormente foi o que havia acontecido dentro do coração dele. Deus havia circuncidado, rasgado o coração de Josias. E ele exteriorizou essa transformação rasgando as suas vestes. E rasgando as suas vestes, ele dizia: nós transgredimos os mandamentos do Senhor e nós vamos perecer. Está tudo errado, o povo está errado, o culto está errado, a adoração está errada. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. E Josias, transformado pelo poder do Senhor, ele chama Ilquias e outras pessoas e diz: consultem ao Senhor e vejam o que é que o Senhor tem preparado para nós, que temos desobedecido a sua palavra. Encontrar o livro da lei, encontrar o livro de Deus, resulta em reforma. Josias foi transformado pela palavra do Senhor.
rasgou as suas vestes, porque o seu coração havia sido rasgado pela palavra de Deus. E aí, irmãos, o que é que acontece? Acontece que Josias produz uma reforma dentro de Israel. A palavra de Deus tem operado na tua vida transformação? Você tem sido transformado pela palavra de Deus? Você jovem, você criança, você adolescente, você adulto, você ancião, você tem sido transformado, impactado pela palavra de Deus? A palavra de Deus rasgou o teu coração, você tem tido consciência do que você é diante de um Deus tão santo e poderoso? O que a palavra de Deus tem efetuado na tua vida? O que é que a palavra de Deus tem feito na vida desta igreja reformada? Como nós temos agido enquanto cristãos batistas reformados na cidade de Caruaru? Qual o impacto que esta palavra tem realizado na minha e na tua vida? O que é que nós temos feito pelo reino de Deus? Quando Josias efetua essa reforma, ele tinha 26 anos de idade. 26 anos, um jovem. Mas um jovem comprometido com a palavra de Deus. Um jovem que aprendeu a amar ao Senhor, a viver pelo Senhor, a dedicar o reinado dele, não aos homens, mas ao próprio Deus. Não existe reforma sem transformação de vida, de pensamento, de conduta. Não existe reforma na vida de ninguém que não procure promover o reino de Deus na sua vida, na vida daqueles que o cercam. Toda reforma é produtiva. Esse resultado é aquilo que nós chamamos de avivamento. Junto com a reforma de Josias vem um avivamento bíblico. Existe um conceito errôneo por aí tramitando por muitas igrejas de que avivamento é mover. É um mover esquisito de pessoas que gritam, que pulam, que rodopiam, que caem, que falam em línguas, mas que não são transformados pela palavra de Deus. Que continuam comprando e não pagando, continuam falando e não cumprindo aquilo que falam. Isto não é avivamento. Avivamento, irmãos, é quando a gente encontra a palavra de Deus, e esta palavra entra dentro de nós, rasga o nosso coração, dilacera o nosso coração, e nos faz ver que nós temos transgredido a lei de Deus, que nós temos magoado a Deus com as nossas atitudes, e nos levam ao arrependimento, a uma vivência genuína com Deus. Isto é avivamento. Que eu, que você, que esta igreja seja avivada pela palavra do Senhor. A maior coisa que o mundo pode ver na minha vida e na tua vida são os frutos do Espírito. Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, justiça, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Nós precisamos de um avivamento bíblico. Nós precisamos viver aquilo que nós cremos. Senão é hipocrisia. O resultado, irmãos, deste encontro com o livro da lei é uma reforma na nação de Israel. Veja aí o capítulo 23.
Nós vamos ler os versos de 1 a 3. Aquela palavra que estava perdida, que não tinha mais valor nenhum, ela é tirada do ostracismo e é colocada no lugar de honra. Onde é o lugar de honra que a palavra de Deus pode estar, irmãos? Em mim e em você. Se a palavra de Deus estiver entronizada no meu coração, no teu coração, e nós a amarmos, e nós a praticarmos, ela estará no lugar de honra. O templo da antiga aliança era a glória de Israel. A igreja hoje é a glória de Cristo. O templo na antiga aliança tinha que ser luxuoso, ostentar glória, para que as nações vissem que o Deus de Israel era um Deus poderoso. Hoje a glória de Deus está dentro de mim e de você. Nós somos o templo vivo de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita dentro de mim, dentro de você, que professamos a genuína fé em Cristo Jesus. E como filho de Deus nós devemos viver exalando o bom perfume de Cristo aonde quer que nós estejamos. E com Josias não foi diferente. Vejam aí os versículos 1, 2 e 3. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. Irmãos, quando a reforma é de Deus, não há objeção. Veja, todos os oficiais se ajuntaram ao rei. Com que propósito? Veja aí o versículo 2. O rei subiu à casa do Senhor. A casa do Senhor, que outrora tinha sido desprezada, estava deteriorada, volta novamente a receber o povo que se chamava pelo nome do Senhor. Avivamento junta novamente o povo ao Senhor. E com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até ao maior. Irmãos, que coisa tão linda, quando o avivamento, quando a reforma acontece de forma bíblica e genuína. O povo quer ouvir a voz do Senhor. Não existe reforma, não existe avivamento sem a palavra de Deus. Se você se diz reformado, se você se diz avivado, e você não ama ouvir a palavra do Senhor, está reunido com o povo de Deus no dia do Senhor, não prioriza o reino de Deus, a justiça de Deus, as coisas de Deus, duvide dessa reforma na sua vida. Duvide deste avivamento na sua vida. Observe que o povo não foi para o templo para assistir um teatro. Não foi para o templo para buscar coisas do seu próprio interesse, mas foi para ouvir a palavra do Senhor. Veja aí. E todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante dele todas as palavras do livro da aliança, que fora encontrada na casa do Senhor. Todos os homens, todas as mulheres, todos os oficiais, todas as crianças, todos os adolescentes, subiram à casa do Senhor para ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, como é que você se prepara para vir à casa do Senhor? O que significa o dia do Senhor para você? O dia do Senhor para você é um dia de alegria ou é um peso?
O dia do Senhor para você traz regozijo, ou você está aí no banco dizendo que termine logo esse culto para mim assistir um jogo, para mim assistir um programa de televisão, para mim poder ir para casa? O que é que te impulsiona a vir à casa do Senhor? Se não for a palavra de Deus, se não for o amor ao Senhor da palavra, é melhor que você esteja em qualquer lugar, menos na presença do Senhor. O que deve te motivar a subir a este local no dia do Senhor, deve ser a palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz. O povo todo se reuniu na casa do Senhor para ouvir a palavra do Senhor. Veja o versículo 3. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor. Que aliança era essa? Para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. A aliança que Josias faz com o Senhor não é uma aliança unilateral, não é uma aliança unicamente de Josias, mas é uma aliança de todo o povo. Todo o povo reconheceu: pecamos, transgredimos, precisamos do Senhor. Todo o povo atendeu à aliança feita por Josias diante do Senhor. Irmãos, toda reforma resgata a palavra de Deus. Uma vez esta palavra resgatada, ela domina mente, coração, toda a vida e o culto ao Senhor. Para que Deus criou o homem? Com que finalidade Deus nos criou? A finalidade pela qual Deus nos criou foi para que nós glorificássemos a Deus, tivéssemos comunhão com Ele para sempre. O objetivo pelo qual eu fui criado, você foi criado, foi glorificarmos a Deus. Você existe para a glória de Deus, você existe para exaltar ao Senhor, para a glória do Senhor. A sua vida, irmãos, é uma vida para a glória do Senhor. Para o cristão não existe profano. Tudo é santo, porque tudo que você faz, Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, faça tudo para a glória do Senhor. O seu namoro é santo, o seu trabalho é santo, o seu dormir é santo, o seu acordar é santo, a sua vida é santa porque você vive para a glória do Senhor. Esta é a finalidade para a qual nós fomos criados, glorificar a Deus, viver para Deus. Toda a nossa vida é guiada por Deus, é para a glória de Deus. E quando é que nós refletimos que nós estamos vivendo para o Senhor? Quando é que nós demonstramos publicamente? No culto público. O culto público é o reflexo da sua vida lá fora. Lá fora. Como você trata este momento que você está aqui, é reflexo da sua vida de comunhão com Deus. O culto ao Senhor é um reflexo da igreja no seu culto privado para com o Senhor. Se você não ora a Deus durante a semana, e olhe que tem gente que passa a semana todinha que não lê nem a palavra de Deus. Se você não lê a palavra, se você não ora, você não vai se sentir estimulado a estar na casa do Senhor no dia do Senhor. Esse momento aqui vai ser um peso para você. Talvez você venha porque o seu pai diga que você tem que ir. Talvez você esteja aqui porque o seu marido disse que você tem que ir.
Talvez, pai, você esteja aqui porque você diz assim, eu tenho que mostrar ao meu filho que eu tenho que ir, mas eu não queria estar. O que é que te motiva a estar aqui neste momento? Se não for a graça do Senhor na tua vida, se não for o teu culto individual, você não tem prazer de estar aqui neste momento. Porque o culto a Deus é um reflexo da minha vida individual. Quando eu respeito ao Senhor na minha vida pessoal, eu vou honrá-lo no meu culto público. Crentes que chegam atrasados constantemente na casa do Senhor e levam isso com leviandade. Falta de respeito com o Senhor, falta de compromisso com o Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós tratamos com um semelhante a nós não tratamos com o mesmo desprezo que tratamos ao Senhor. Eu duvido você ser contratado para manter você e sua família e você não cumprir a carga horária estabelecida pelo seu patrão. Você chega no seu trabalho pontualmente, você exerce suas funções ali, você vai embora, no outro dia você vai de novo. Porque você sabe que é deste trabalho que você se mantém. E você se esquece que o dono do ouro e da prata não é o seu patrão, é Deus. Deus é que é o dono do ouro e da prata. E maior honra você tem que ter a Deus do que ao seu patrão. E quando você é responsável na sua vida secular e responsável na igreja, é um sinal que a sua vida individual com Deus deve estar um fracasso. Deve estar um fracasso. O povo, quando achou o livro, disse, nós estamos errados. Rasguemos as nossas vestes diante do Senhor e nos voltemos para o Senhor. É tempo de voltar-se para o Senhor. É tempo de se voltar para o Senhor, é tempo de se arrepender. É tempo de levar o reino de Deus e a sua justiça a sério. Ele merece ser adorado. Ele merece ser reverenciado. Ele merece ser temido. E quem faz isso, irmãos, é o povo de Deus. O ímpio não honra a Deus. O ímpio não busca a Deus, o ímpio não quer nem saber de Deus. Mas você que foi comprado, redimido, lavado pelo sangue do Cordeiro, tem a consciência que Deus deve ser temido, adorado, honrado. E você tem fracassado, arrependa-se do seu pecado. Seja avivado pela palavra do Senhor. Não adianta, irmãos, bater palma, dançar e não ter alta honra a palavra do Senhor nas nossas vidas. Volte-se para o Senhor. Quando a palavra de Deus é descoberta, transforma a vida individual. Neste aspecto que nós acabamos de ler, o Estado teocrático de Israel também é transformado. Nós não vivemos mais em um Estado teocrático, mas a igreja do Senhor é teocrática, porque é Deus quem governa o seu povo. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Israel não busca o Senhor, mas o Israel espiritual busca. Nós somos a nação cujo Deus é o Senhor. E Josias faz uma reforma no culto a Deus. Veja aí o que diz a palavra do Senhor, dos versículos 4 ao 7. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo,
e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém até ao vale de Cedron, no qual queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre a sepultura do povo. Também derrubou as casas da prostituição cultual, que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. Toda reforma produz reforma espiritual. Nós temos tido em nossos dias uma onda de pessoas reformadas, de igrejas que se dizem reformadas hoje em dia. Nunca se teve tanta igreja reformada como em nossos dias. Mas infelizmente você chega em muitas dessas igrejas e você vê o culto que precisa ser reformado. Não há temor ao Senhor, não há reverência ao Senhor, não há zelo pela palavra do Senhor. Quando Josias foi impactado, ele disse: o culto ao Senhor precisa ser reformado. E ele tira tudo aquilo que não agrada ao Senhor, que não é prescrito pelo Senhor, e estabelece um culto ao Senhor, santo, como Ele ordena na sua santa palavra. Irmão, o que eu e você temos de mais precioso da parte de Deus, além da salvação, é o culto ao Senhor. Nós estamos prestando neste momento um culto solene ao Senhor. O Rei da Glória, em sua majestade, está recebendo neste momento a minha adoração, a tua adoração. Nós estamos diante daquele que sonda mentes e coração. Ele conhece o meu sentar, o teu sentar, o nosso levantar. As palavras ainda nem chegaram na nossa boca e Ele sabe tudo. Ele sabe o que você está pensando neste momento. Ele sabe os teus desejos, as tuas ansiedades. E é este ser poderoso que nós estamos adorando. E este Deus não aceita qualquer tipo de adoração. A nossa confissão de fé, baseada nas Sagradas Escrituras, diz que a adoração a Deus não é de conformidade com a mente dos homens, nem a sugestão de Satanás, mas é de conformidade com aquilo que Ele mesmo prescreveu na sua palavra. Uma reforma bíblica genuína reforma o culto ao Senhor. O culto solene é a assembleia do povo de Deus, é um ajuntamento do povo de Deus, conscientemente. Irmãos, tenha prazer em estar na presença do Senhor. Tenha prazer em estar na presença do Senhor. Deus lhe concedeu uma graça maravilhosa de estar na presença de Deus, chamá-lo de Pai, chamá-lo de teu Deus, de teu Senhor. E você não sente este privilégio, você não sente este prazer de estar na casa do Senhor. O teu culto precisa ser restaurado. Você precisa de avivamento bíblico. Você precisa, talvez, encontrar o livro de Deus que está perdido na tua vida. O que é reforma? O que é reforma, irmãos? O que é reforma? Reforma é encontrar o livro. Veja que similaridade. Josias encontrou o livro. Martinho Lutero, em 1517, encontra o livro. Ele lê o livro de Deus. Uma frase do livro de Deus chama a atenção dele: o justo viverá pela fé.
E isso faz toda a diferença na vida de Martinho Lutero. E ele diz: eu preciso falar aquilo que eu descobri. Veja, irmãos, a reforma, quando acontece, nunca é para uma pessoa só. Você que é cristão, você que se diz reformado, e você não tem prazer em disseminar a palavra de Deus, há algo errado na tua vida. Você talvez não tenha entendido a reforma. Nem Josias, nem Martinho Lutero ficou calado quando descobriu o livro de Deus. Ambos levaram adiante, queriam que todos ouvissem o que estava perdido. Mas nós temos ficado inibidos, temos nos calado diante do pai, da mãe, do irmão, do tio, do vizinho, do amigo de trabalho. Nós temos agido como agente 007. Mas um cristão que é reformado, avivado pela palavra de Deus, ele proclama o santo evangelho do Senhor com a sua vida, com a sua boca. Martinho Lutero, quando leu, ele proclamou a verdade de Deus. Josias, quando descobriu, proclamou a palavra de Deus. E você? O que é que você tem feito com a palavra de Deus? Qual é a importância que a palavra de Deus tem na tua vida? Você de fato foi impactado pela palavra de Deus? Hoje de manhã eu estudei com os irmãos. A palavra de Deus nada mais é senão o próprio Cristo. Cristo conduz a sua igreja por meio da sua própria palavra. Todos os nossos passos são guiados por Cristo, nosso cabeça. E você não precisa se envergonhar de Cristo, pelo contrário. Sinta-se honrado por haver sido chamado por Deus para servir ao Senhor. Sirva ao Senhor com alegria. Ame ao Senhor de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Que esta palavra ocupe o lugar de honra na sua vida. Que você pratique o seu culto individual e que você sinta-se honrado. Todo dia do Senhor está na presença do Senhor. Que isto não seja um peso para você, mas seja um motivo de honra, de glória, de louvor, porque Deus te chamou para você celebrá-lo com a sua vida, com os seus lábios, com as suas ações. Isso é ser reformado. Isso é ser avivado pela palavra de Deus. Isso é entender o Evangelho de Cristo. Isso é dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor, de fato, possa nos avivar pela sua palavra. Que o Senhor, assim como fez com Josias, como fez com Martinho Lutero, que nós experimentemos este avivamento na nossa vida e na nossa igreja. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez. E em seguida, nós vamos passar a palavra ao diácono Ezequiel. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos, porque nós mudamos, mas o Senhor não muda. O Senhor é imutável, o Senhor é eterno. A tua vontade, ó Deus, é uma só. O Senhor não pensa como nós pensamos. O Senhor não age como nós agimos. O Senhor não é inconstante como nós somos inconstantes. Mas o Senhor é justo. O Senhor é gracioso. O Senhor é bondoso. E isto, ó Deus, é a causa de nós estarmos aqui, neste local, nesta noite, para te adorar, para te bendizer. Senhor,
nós te apresentamos esta congregação que ouviu esta palavra nesta noite. Que a tua palavra possa nos levar a um despertamento espiritual. Que possamos, ó Deus, compreender o que é de fato uma reforma bíblica. E que ao chamarmos-nos a nós mesmos de reformados, que possamos fazê-lo debaixo da humildade de Cristo Jesus. Que possamos nos submeter ao comando de Cristo, de fato e de verdade. Que possamos viver o teu santo evangelho, Senhor. Que possamos viver para a tua glória, para o teu louvor. Que possamos destruir os ídolos construídos dentro do nosso coração. Que possamos, ó Deus, desprezar os deuses dentro dos nossos corações, do qual o eu é o pior deles. Ó Deus amado, que possamos crucificar o nosso eu em Cristo Jesus, a tal ponto de não vivermos mais nós, mas Cristo viver em nós. Que Cristo seja exaltado em nossa vida, que Cristo seja visto em nossas vidas, nas nossas palavras, nas nossas ações. Ó Deus amado, dirige a nossa vida, dirige, ó Deus, os nossos pensamentos, dirige, Senhor, os nossos desejos. Que possamos, ó Deus, dar valor ao culto individual, para que o reflexo no culto público seja grandioso. Ó Deus amado, que aquele que é negligente, ó Deus, possa encontrar na tua palavra o motivo para deixar de ser negligente. Que aquele que não tem feito a tua obra com alegria, possa encontrar na tua palavra o motivo para trabalhar para ti com todo o ânimo. Faz desta igreja uma igreja forte, uma igreja comprometida contigo, uma igreja comprometida com o teu evangelho de fato e de verdade, e que possamos, ó Deus, influenciar esta cidade para a glória de Cristo Jesus. Ó Deus amado, ouve a nossa oração e glorifica a Cristo Jesus. É o que nós te suplicamos. Amém.